o professor Pedro Dourado de Rezende, professor de Ciência da Computação da UNB. Bom dia, professor Pedro. Bom dia, senador. É um prazer e uma honra estar aqui nessa mesa a convite de Vossa Excelência. Apresentar um pequeno contraditório técnico a respeito do que foi dito aqui na abertura. Em relação ao BU, é um instrumento que serve para auditoria de uma etapa apenas do processo de votação, que é o de totalização, onde os BUs que vêm das urnas eletrônicas são somados. O BU impresso pela urna pode fazer a verificação de que a totalização está correta, mas ele tem absolutamente nenhum efeito para verificar se o software está contabilizando os votos que foram praticados naquela urna corretamente. Para isso, a auditoria eletrônica é um jogo de gato e rato que quem entra para fiscalizar já sabe que o jogo está perdido, porque o software que vai na urna para fazer trapaça, ele sabe como verificar se ele está sendo fiscalizado ou se ele está ali numa eleição verdadeira, e ele, em podendo alterar a soma dos votos computados naquela urna, ele vai apagar o rastro do processo. Em relação à votação paralela como teste de segurança, a partir do momento que foi introduzida a identificação biométrica, senador, ele se tornou absolutamente inócuo para esse propósito. Por quê? Uma vez o senhor já percebeu como é que os batedores de carteira operam? Eles só vão meter a mão na carteira quando o dono da carteira não está prestando atenção. Então, ele tem que observar a vítima para ver se ela está atenta ao que ele está fazendo. Se ela não estiver atenta, é quando ele vai agir. Um software que é inserido na urna por vários meios possíveis, que meus colegas vão poder explicar quais são em seguida, vai primeiro testar, verificar se ele está sendo observado num teste ou se ele está numa eleição verdadeira. E só vai fazer o que ele foi preparado para fazer de trapaça se ele perceber que não está sendo testado. Ora, com a identificação biométrica, o teste de votação paralela tem que simular eleitores de uma sessão eleitoral verdadeira no dia da eleição. Portanto, nenhum dos que vão pressionar o botão para inserir votos no teste vão ser identificados corretamente pela biometria. Neste caso, a urna que tem identificação biométrica vai dar 100% de falha de identificação biométrica durante o teste. É claro que uma linha de programa apenas é suficiente para detectar que o software trapaceiro está sendo submetido a um teste nesse momento e ele vai ficar quietinho, não vai fazer a trapaça. Entender isso como um teste de segurança é tentar enganar o eleitor que tem alguma capacidade de raciocínio. E isso é uma afronta do ponto de vista técnico, continuar insistindo que o teste de votação paralela continua sendo um mecanismo de auditoria. Continuando, estamos aqui para... Minha função, basicamente, é relatar o que houve em relação ao processo de cumprir a lei que exige o voto impresso como um mecanismo de verificação pelo eleitor de como o seu voto pode ser contabilizado. A lei foi aprovada em 2015 e a primeira iniciativa da Justiça Eleitoral para cumprir a lei, a partir daí, foi um contrato sem licitação para uma entidade sem fins lucrativos, chamada Flextronics, fazer um modelo de votação eletrônica com voto impresso. Um contrato de 7 milhões de reais que foi cumprido à risca pela empresa ou pela entidade e que produziu 30 protótipos de uma urna que imprimiria votos. Mas ao preço de R$ 3.700 cada nova urna, um desperdício totalmente desnecessário, que só faria sentido se a impressora fosse fazer parte do sistema de votação como um dispositivo desacoplado da urna, que teria que ser integrada ao sistema de votação por um mecanismo de comunicação que podia ser interceptado por eleitores. Ao passo que, em 2002, quando a lei precisou ser cumprida, a solução mais óbvia e simples foi a de acoplar a urna fisicamente à impressora, conectando fisicamente
de forma elétrica a impressora, a urna, para que não fosse necessário replicar todo o sistema de contabilidade de votos e de proteção eletrônica que a urna já tem para essa impressora. Tanto é que a urna atual, sem impressão do voto, já tem uma impressora que faz parte da urna, que imprime o BU. Todas elas têm. Então, o sistema de software da urna já está preparado para dialogar com uma impressora. Não é necessário contratar uma empresa para desenvolver toda uma replicação do sistema da urna a pretexto de precisar imprimir o voto. E foi essa solução que foi encomendada em 2017. Quando foi entregue o protótipo, o 2016, está me corrigindo aqui o doutor Amilcar, quando foi entregue os protótipos, houve uma audiência na Câmara, se não me engano, né, em que foi levantada a questão que, em 2009, quando a lei vigia, que exigia o voto impresso, foram contratadas a compra de 150 mil urnas que não previam a inclusão da impressora do voto. O TSE foi questionado por que ele não estava cumprindo a lei que exigia impressão do voto na compra de 150 mil urnas, e a resposta que o TSE deu através de um comunicado oficial, comunicado 10, número 10 daquele ano, era de que a urna vinha já... o modelo que estava sendo licitado já vinha configurada para receber um módulo de impressão de votos acoplável a ela, em que, portanto, quando fosse o caso, seria compradas as impressoras como um dispositivo adicional que seria acoplado à urna. Bem, então, quando isso foi trazido à tona agora em 2017, o TSE simplesmente ignorou que já tinha gasto 7 milhões com um modelo caríssimo, desnecessário, e fez um edital que foi uma verdadeira afronta à soberania nacional, porque um edital praticamente dirigido, porque fazia exigências desnecessárias para fornecimento de venda casada de material de papel, inclusive, com características desnecessárias de durabilidade, etc., e que foram, de certa forma, direcionadas para que nenhuma empresa que fabrica simplesmente impressoras pudesse ganhar essa licitação. O senhor permita, como o senhor está entrando de rijo na questão fundamental dessa audiência pública, que é a parte técnica. Sim. Então, permita que eu lhe interrompa e faça uma ou duas perguntas. O senhor está dizendo que 150 mil urnas já estão preparadas para impressão, já estão acopladas a impressoras? Caso a informação fornecida pelo TSE na ocasião seja verdadeira. Bom, quantas urnas o Brasil tem? Eu vi outro dia escrito num jornal que seriam 600 mil urnas. O doutor Amilcar é a nossa enciclopédia ambulante do Comitê Multidisciplinar Independente. Em relação a números e datas, ele é a nossa fonte principal. Então, quantas urnas, professor Amilcar? Atualmente tem em torno de 600 mil urnas. 600 mil urnas. Então, vamos ficar com esse modelo que o professor Pedro Rezende citou, que é o modelo de 2009, foi primeiramente comprado a 150 mil, mas depois foi complementar a Essas licitação. estão prontas para... Estão prontas, tem mais de 400 mil dessas urnas. Quantas? Mais de 400 mil. Olha, para mim, pelo menos, o senhor está dizendo uma novidade. Então, já há 400 mil urnas prontas, aptas ao voto impresso? A receber o módulo impressor externo, sim. Não teria que haver maior gasto com elas? Não, senhor. Não teria que haver, principalmente, desenvolvimento de software por terceiros para poder fazer uma impressora de votos funcionar com esse sistema de votação. E o senhor acha que o gasto seria muito grande ao preparar esse novo software? Olha, em 2002, quem preparou o software foi a própria informática do TSE. Eles só compraram impressoras, sim, porque o software que já estava na urna já tinha toda a lógica,
a infraestrutura necessária para dialogar com uma impressora, que é a impressora que sempre esteve na urna para imprimir BU. Só precisava duplicar aquela forma de interagir com o dispositivo para agora falar o sistema com uma segunda impressora que imprimiria cada voto. O senhor diria, então, que essa versão corrente de que o tribunal teria que gastar em torno de 2 bilhões de reais para habilitar o voto impresso, isso não procede? Isso é uma posição de má vontade que encontrou uma forma de inviabilizar o cumprimento da lei, primeiro com um argumento de falta de orçamento. Por uma iniciativa do pessoal que está aqui assistindo, da sociedade civil, foi feito um aporte de emergência no orçamento desse ano para suprir o TSE de 250 milhões de reais adicionais para ele poder fazer. 250 milhões Sim. mataria a questão? 250 milhões foram incluídos no orçamento de emergência para contrapor o argumento de que o TSE não tinha verba para gastar tanto dinheiro para botar impressora em tantas urnas. O que aconteceu depois, no edital seguinte desse ano, foi um contrato de 62 milhões, que não gastou nem um terço do orçamento que estava disponível e que estava, digamos, cheio de especificações desnecessárias para cumprir a função que é imprimir votos. Bom, eu não sei se meu tempo já o senhor cumpriu o prazo até aqui, mas o senhor será convidado, interpelado seguramente mais adiante sobre o tema. Ok. Por enquanto, obrigado por sua participação. Presidente, pela ordem. Presidente, aqui do pleno. Capiberibe. Eu queria... Agradecendo a sua presença, bem como da senadora Simone Tebet. Professor Pedro, eu estou deduzindo pelas suas palavras e pelo histórico que eu conheço, não é, dessa luta para tornar mais confiável, digamos, não é, a votação, até porque nós já tivemos leis que introduziam o voto impresso, essas leis foram contestadas, não é, e agora, de novo, há uma resistência, o TSE não quer imprimir o voto, é isso? Senador, infelizmente, eu acho que é muito pior que isso. Porque o edital que foi feito, a pretexto de cumprir a lei, que terceirizou praticamente tudo, basicamente abriu o cofre de segurança do sistema eleitoral brasileiro, em troca de um simples termo de sigilo, para que uma empresa estrangeira que ganhou a licitação pudesse conhecer todo o nosso sistema, inclusive o material criptográfico, que é, digamos, o alicerce do mecanismo de proteção que a Justiça Eleitoral alega ter construído no seu sistema, para que essa empresa possa desenvolver um sistema de votação de impressão do voto integrado ao sistema que existe hoje para as urnas eletrônicas. Sendo que não haveria nenhuma necessidade de entregar o código do sistema eleitoral para uma empresa que tem como responsáveis 3 venezuelanos e um português, que não tem nenhum compromisso com a legislação brasileira, inclusive de cumprir o tal termo de sigilo sobre o conteúdo do material dos sistemas que eles receberiam a pretexto de desenvolver o voto impresso. Isso, o que está no edital de licitação para implementar o voto impresso esse ano, a meu ver, é um ato de traição à soberania nacional. E esse edital não foi contestado por ninguém? Esse edital foi contestado pelo CEMIND em 7 petições, cujas cópias estão na minha mão. O senhor pode ler os termos da contestação? É longo? Não, Então o senhor pode ler agora. 5 linhas. Maria Aparecida Rocha Cortiz, advogada, OAB São Paulo, e Pedro Antônio Dourado de Rezende, professor de Ciência da Computação da UNB, membros do Comitê Multidisciplinar Independente, ente da sociedade civil, vem à presença do egrégio Tribunal
de Contas da União apresentar representação em face do Tribunal Superior Eleitoral para anulação da licitação 106/2017, apuração de responsabilidades e demais providência para ressarcimento ao erário público de eventuais prejuízos gerados conforme abaixo articulado. E o parágrafo que cita o comentário que eu fiz em resposta ao senador Capiberibe é o seguinte: violação e risco à segurança e soberania nacional. Item 4. Certo é, e consta de forma expressa do edital, que haverá compartilhamento de informações confidenciais sensíveis à segurança do processo de votação entre a empresa estrangeira e o TSE para fins de desenvolvimento desnecessariamente terceirizado da interface entre os equipamentos de votação e os da impressão de votos. A segurança do processo de votação em face de tal aberração contratual, na visão inexplicavelmente ingênua do TSE, estaria garantida pelo mero e simples compromisso dos responsáveis envolvidos, firmado através de um termo de sigilo. Esse termo de sigilo teria o efeito de vincular às leis brasileiras os seus signatários, mas, neste caso, quem vai administrar o consórcio das empresas vencedoras da licitação são 3 cidadãos venezuelanos e um português, que não estão submetidos in totum à legislação nacional. Tem cada qual seu território de domicílio e nacionalidade distintos do nosso, o que, em sendo a intenção, os garante, por princípios jurisdicionais, imunidade em face a tal compromisso, a despeito de qualquer legislação que lhes seja extraterritorial. Assim, agindo na ilegalidade, o TSE coloca em risco a soberania nacional ao compartilhar com tais entes estrangeiros informações confidenciais do sistema de votação usado em eleições oficiais no Brasil, inclusive material criptográfico que pode ser utilizado para simular a origem autêntica de programas que compõem tal sistema. Faço uma interrupção aqui, senador, para comentar que esse material criptográfico teve o acesso negado aos especialistas que estiveram no TSE para desenvolver os testes de segurança, como o professor Diego vai atestar na fala dele em seguida. Com esse material criptográfico, programas stealth, camuflados, capazes de, nas 95% das sessões para as quais não está prevista a impressão do voto, fraudar percentualmente as votações de forma indetectável sob as regras atuais para fiscalização externa, inclusive, como eu comentei, em relação à votação paralela, os quais poderiam ser antecipadamente confeccionados e plantados à sorrelfa para inserção por terceiros, inclusive desavisados do risco, como se fossem programas legítimos, pois passarão como tal perante os dispositivos internos de autenticação ao longo de qualquer dos pontos intermediários da cadeia de custódia dos componentes do referido sistema, com o efeito nefasto de contaminá-lo para fins inconfessáveis, com o agravante no fato de os entes contratados para custodiar esse material criptográfico não terem vínculo ou obrigação com o Estado de Direito Nacional, o que compromete o cerne da nossa atual democracia. Quando tentamos, com esse argumento, impugnar a licitação, o argumento do TSE, o senhor não vai acreditar, os senhores não vão acreditar. Para nós do CEMIND, do Comitê Multidisciplinar Independente, está no edital, mas não vai ser feito, nós não vamos entregar. Então, por que está no edital? Perfeito. Obrigado, professor. Doutor Pedro de Rezende, peço que o senhor nos consiga uma cópia dessa peça. Doutor